Olá, canquetes e canquitos! Nesta aula, iremos estudar o cilindro. E para você compreender com uma definição bem simples o que seria um cilindro, basta imaginar que um cilindro é um prisma de bases circulares. Então, vamos ver as informações sobre as bases do meu cilindro, que no caso é um círculo. A base de um cilindro é um círculo. Informações sobre ele. O comprimento da circunferência correspondente ao círculo da base vai ser 2 vezes π vezes o raio. Lembram disso vocês, né? O diâmetro da circunferência da base vai ser 2 vezes o raio. E a área do círculo, que vai ser justamente a área da base do cilindro, vai ser igual a π raio ao quadrado. Todas essas informações que agora eu te passei, você aprendeu quando estudou circunferência e círculo. Bom, mas e o cilindro? Observe que este ponto que está aqui na base superior tem um ponto no mesmo lugarzinho, só que na base inferior. O segmento que ligar esses dois pontos eu vou chamar de geratriz do meu cilindro. Se por acaso a altura do meu cilindro tiver a mesma medida da geratriz desse meu cilindro, vamos dizer então que eu tenho um cilindro reto. Então a condição para que eu tenha um cilindro reto é que o G e o H, geratriz e altura, tenham a mesma medida. Por outro lado, se você observar que a geratriz vai ter medida diferente da altura, aí neste caso vamos ter um cilindro inclinado, é o nosso cilindro oblíquo. Informações importantes sobre o meu cilindro. Vamos agora falar sobre áreas e volumes. Vamos por partes, vamos começar inicialmente sobre a área lateral. Lembrando a você que nós já falamos do que é a área da base, né? A área da base de um cilindro corresponde à área de um círculo, portanto, é π raio ao quadrado. Olha, aqui eu tenho para você um retângulo. E você lembra que a área de um retângulo multiplica-se calculando o comprimento da base pela altura. Veja o que irá acontecer se eu juntar este segmento com este aqui. Quando eu faço isso, eu passo a ter um cilindro. Minha pergunta é, eu estou tendo um cilindro completo? Não, não é completo. É um cilindro sem as bases. Um sólido sem as bases vai restar para nós o quê? Apenas a superfície lateral. Quer dizer, então, que a superfície lateral de um cilindro corresponde à área de um retângulo. Agora há pouco eu tinha essa folha aberta. Bom, voltando para os conceitos iniciais do cilindro, isto aqui seria o comprimento da base do meu cilindro. E o comprimento da base do meu cilindro corresponde ao comprimento de uma circunferência, que é 2π raio. Então está difícil você ver que a altura desse meu cilindro corresponde à mesma altura do meu retângulo. Bom, então isso aqui vale 2π raio, não interessa. Quando eu abrir a folha, isso aqui vai continuar valendo 2π raio. Quando eu faço isso, o meu cilindro correspondente à sua superfície lateral, temos de novo aqui um retângulo. A base do retângulo vai ser exatamente o comprimento da base do meu cilindro, que nós vimos agora há pouco que valia quanto? 2π raio. Sendo H a mesma altura para a folha e para o meu cilindro, então quer dizer que a área desse meu retângulo vai ser encontrada de que modo? 2πr vezes H. Eu estou, então, te fornecendo apenas com essa ferramenta, essa folha de papel no formato retangular, que a área lateral do meu cilindro é calculada desse modo aqui. 2 vezes π vezes r vezes H. Lembra que eu te falei no começo da nossa aula que o cilindro pode ser considerado como sendo um prisma de bases circulares? Então, olha só direitinho. Quem seria o 2π raio? É exatamente o comprimento da base do cilindro. Mas quando eu falo comprimento de uma circunferência, é a mesma coisa que falar perímetro da circunferência. E lá em prisma, você aprendeu que a área lateral é perímetro da base vezes altura. Olha só se não é. Quem é esse 2π raio? É o perímetro da base do cilindro, o comprimento da circunferência da base do cilindro. Então, isso aqui é o perímetro da base, o nosso P, vezes o H. E a área total do meu cilindro? Olha, se você vai querer revestir todas as faces
ou melhor, toda a superfície, já que eu estou me referindo a um corpo redondo, eu não vou ter faces, não vou ter vértices, não vou ter arestas, mas se eu quiser recobrir toda a superfície do meu cilindro, vamos ter que, além de preencher a superfície lateral, vamos também ter que preencher a base inferior e também a base superior. Então, ficaria de que modo? Ficaria assim, ó. A área total seria a área lateral mais a área da base 2 vezes. Mas a área lateral do meu cilindro calcula-se de que modo? 2 vezes π vezes o raio que multiplica a altura. Basta você colar daqui, olha só. Mais 2 vezes a área da base. O bom do cilindro é que, independentemente da base, se vai ser uma base bem larga ou uma base mais estreita, a base é sempre círculo. E a área de um círculo, a fórmula é fixa. Π raio ao quadrado. Diferentemente do que acontecia lá com prismas e também com pirâmides, tá certo? Então, ficou 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. Ora, 2π raio ao quadrado é 2π raio, raio. Observando aqui, eu estou vendo que o 2π raio apareceu nas duas multiplicações. Então, desta vez, o fator comum que vai ser colocado em evidência é o 2π raio. Dividindo 2π raio h por 2π raio, vai sobrar somente o h, que é a altura. E dividindo 2π raio, raio por 2π raio, ficou h mais raio. Então, olha só, a área total do meu cilindro poderá ser calculada desse modo, ou de um modo assim ainda, ou você poderá fazer um modo mais compacto, mais simplificado, que é este aqui. Tudo bem? Bom, e o volume? Lembrando, todo sólido que é compacto desde a base até o topo, que tem a mesma espessura desde a base até o topo, então quer dizer que o seu volume vai ser encontrado de que modo? Multiplicando a área da base pela altura. Ficaria assim. A área da base, π raio ao quadrado. E a altura é o nosso h. Sobre cilindro ainda, tem uma coisa muito importante para ser informada para você. Bora imaginar que eu tenho aqui este meu cilindro. Claro que essa minha medida aqui é a medida da geratriz. E daqui para cá seria a medida do meu raio. Vamos imaginar que este retângulo pudesse ser colocado dentro desse meu cilindro, de modo que ficasse ocupando toda a sua largura e toda a altura também. Então, se eu colocar este retângulo exatamente no meio do meu cilindro, quando eu falo em corte no contexto matemático, eu posso usar a palavra secção. Então, aqui eu fiz uma secção no meu cilindro. Como foi bem no meio do cilindro, na posição vertical, esta secção vai ser uma secção meridiana. Então, não é difícil você perceber que se isso aqui mede raio, aqui também mede raio. Analisando a secção fora do cilindro, quer dizer que essa dimensão corresponde ao diâmetro da base do meu cilindro. E isso aqui seria o meu G. Considerando ainda que esse meu cilindro seja um cilindro reto, então o meu G vai ter a mesma medida do H. Aí quem seria a área dessa minha secção meridiana? Seria 2R vezes H, já que o G e o H são iguais, supondo a condição de ser um cilindro reto. Bom, interessante é que se você colocar outra condição de que o G, que já é igual ao H, e eles forem iguais a 2R's, vamos ter o que aqui? Ó? Essa medida, 2R's. Essa medida, 2R's. Por consequência, aqui também seria 2R's e aqui também seria 2R's. Aí essa figura aqui seria um quadrado. Então, quando o meu G for igual a 2R's, eu vou ter, então, o nosso cilindro equilátero. Então, a condição para que um cilindro seja equilátero é que a sua secção meridiana seja um quadrado. Por consequência disso, o meu G e o H irão valer 2R's. Nosso próximo encontro, a gente vai estar vendo muito mais matemática, porque o momento agora é seu para você poder estudar o nosso material e resolver as questões. Bons estudos e até a próxima.